Olá, 701, professora Aline. Vamos dar dando início a mais uma aula de língua portuguesa. Lembrando que essa aula é uma aula que complementa a nossa apostila módulo 2. Então, eu gostaria que vocês colocassem essa aula de hoje ou no verso da apostila ou no seu caderno, fica a seu critério, tá? É um conteúdo importante que a gente precisa ter para a utilização, né, das atividades, das avaliações futuras. Bem, é muito comum as pessoas se confundirem, né, ao utilizar os quatro porquês, né? A gente tem o porquê junto, porquê separado, porquê com acento, porquê junto com acento. Então, é claro que no dia a dia, quando você está conversando com um amigo ou por mensagem de texto, você escreve lá um PQ, tá tudo certo. Mas quando vamos escrever, principalmente em situações mais formais de comunicação, você precisa saber a utilização desses quatro porquês, né? Como ele é adequado dentro da escrita. Tranquilo? Então a gente vai tentar hoje sanar qualquer possível dúvida sobre a utilização dos mesmos. Coloquei aí um pequeno textozinho para a gente poder ver a diferença entre os porquês e como ele é empregado em frases. Por que os italianos migraram para o Brasil? Os japoneses vieram ao Brasil por quê? As imigrações aconteceram em maior número na década de 2010, porque o Brasil estava em boa fase econômica. O porquê das imigrações varia de ano para ano. Como você deve ter observado, caro aluno, há várias formas de se escrever a palavra destacada em vermelho nas frases, os porquês. Vamos aprender como empregar corretamente cada uma delas. Porquê separado e sem acento é usado para fazer perguntas diretas e indiretas. Pode ser substituído por qual motivo? Exemplo: por que o céu é azul? Observe que é uma pergunta direta. Inclusive tem o sinal que me dá essa certeza. Quero saber por que o céu é azul. Também é uma pergunta, concorda? Porém de forma indireta. Desejo saber por que eles querem assistir aquele filme. Observe que eu consigo trocar o porquê pelo por qual motivo. Desejo saber por qual motivo eles querem assistir aquele filme. Note que a estrutura não teve alteração de sentido, alteração semântica. Então, quando eu consigo substituir esse porquê separado pelo por qual motivo, ele é usado em forma direta ou indireta e sempre no início da frase. Porque junto e sem acento é uma conjunção explicativa. Nesse caso, vai equivaler à conjunção pois. É utilizado para dar explicações ou apresentar a causa, né, o motivo do que aconteceu. Exemplo: vim aqui porque quero falar com você. Poxa, ele foi até você porque precisa falar algo. Então, esse porquê é junto e sem o acento. Os rapazes se mudaram para outro país porque buscavam melhores condições de vida. Observe que esse porquê está explicando o motivo dos rapazes terem se mudado do país, né? Eles estavam em busca de uma qualidade de vida melhor, uma situação melhor. Eu utilizo porquê junto e sem o acento. Não consigo sair de casa porque choveu muito. Também posso, no lugar desse porquê junto sem o acento, utilizar a conjunção pois, que não perde o sentido. Não consigo sair de casa pois choveu muito. Observa que eu estou dando uma explicação a você, o motivo de eu não ter conseguido sair de casa. Porque separado e com acento é usado no final de frase, antes de um ponto final, ponto de interrogação e de exclamação. Exemplo: você nunca sai de casa com suas amigas? Por
quê? Eles estão revoltados. Por quê? Você não disse a verdade? Por quê? As pessoas desistiram de lutar? Por quê? Observe que ele está sempre no final da frase e depois dele não há palavra alguma, somente o sinal, tá? Então, toda vez que eu uso porquê separado e sem o acento, ele estiver no final da frase, ele vai vir dessa forma aí, ok? Porquê junto com o acento. É usado quando é um substantivo. Lembre-se, ele sempre virá antecedido de um determinante. Professora, o que é um determinante? É um artigo, tá? O artigo ele determina o substantivo. Na maioria das vezes, o que determina esse porquê junto com o acento é o artigo o ou um. Lembram do artigo? Artigos definidos, o, os, as. Lembra? Artigos indefinidos, uns, uma. Tranquilo? Não entendo o porquê de tanta confusão. Observe aí que na frente desse porquê, junto com o acento, eu tenho o artigo o. Em tudo que eu faço, existe um porquê. Observe novamente, eu tenho o porquê junto, né? Com acento e um artigo na frente desse porquê. O porquê das amigas brigarem não foi nada importante. Quero saber por que de sua demora. Então, toda vez que na frente do meu porquê vier um artigo, um determinante, esse porquê será junto e com a utilização do acento. Tranquilo? Bem, estou deixando lá na plataforma, junto com essa aula, atividades referentes à nossa aula. Espero ter sanado as dúvidas de vocês. Se ainda persistirem, nós esclareceremos através de nossos exercícios. E chamem, tá? Sinalizem, verbalizem para a professora. Professora, não entendi. Estou aqui para poder ajudá-los. Ok? Um forte abraço.